Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou o construtor da ciência mágica, a nova ciência mundial. Eu coloquei um vídeo aqui no YouTube explicando por que a ciência mágica é a nova ciência mundial. É uma ciência que abarca vários conhecimentos originais, né? E eu estou deixando registrado esses conhecimentos originais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, está em manuscrito. Então você digita Leverson Costa que vai elencar uma série de vídeos eu defendendo essas teses originais aqui no YouTube. Bom, o que eu vou falar aqui também é uma originalidade, isso não existe na literatura da política, que eu vou provar para vocês porque o voto distrital ele é uma lei da natureza, certo? Porque o voto distrital é uma lei da natureza. Até hoje é uma confusão danada aí, pessoal. Se você estuda na literatura política, eles, eles tentam entender, buscar qual é a melhor forma da geometria do voto. E até, por exemplo, se você olhar a lógica do voto, eu acho que na Inglaterra e Estados Unidos são votos distritais, eles queriam acabar com o voto distrital, porque eles, enfim, por mau entendimento, isso é uma coisa errada, que se eles tinham essa pretensão de acabar com o voto distrital, isso é uma coisa errada, por quê? Porque eu visualizei que o voto distrital ele é uma lei da natureza. Aonde eu visualizei essa prova? Na obra do grande arquiteto do universo, na maçonaria. Então, pela organização, como é organizado a maçonaria, eu visualizei aquilo ali como a forma correta do voto distrital. E, portanto, o voto distrital é uma lei da natureza. E porque eu sou maçom também, eu sou maçom em Ordem Rosa Cruz. E a maçonaria está ligada à ciência. Né? A maçonaria, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a maçonaria, tem esse livro aqui, ó. Maçonaria e o Nascimento da Ciência Moderna. Maçonaria e o Nascimento da Ciência Moderna. Então essa ciência moderna que está aí, que você vê nas universidades, ela tem tudo a ver com a maçonaria. Então quando você olha em maçonaria e Ordem Rosa Cruz, aquilo são ordens científicas. Entendeu? Obra do grande arquiteto do universo. Por isso que eu posso falar isso aqui de forma categórica. Inclusive a ciência mágica está ligado fortemente à ordem maçônica e à ordem Rosa Cruz. Porque o que sustenta a filosofia que está por trás da ciência mágica é a filosofia da Cabala, que é a base da ordem iniciática, Rosa Cruz e maçonaria. Certo? Então, vamos aqui, eu vou passar para cá para a gente explicar como que funciona esse voto distrital. Não precisa de muita coisa, a coisa ela é simples, entendeu? A explicação para isso daqui ela é muito simples. Só que as pessoas não perceberam esse detalhe, eu percebi. Então, por exemplo, o que é a maçonaria? A maçonaria ela é organizada em distritos. A maçonaria ela está organizada em distrito. E cada distrito maçônico ele é constituído entre 5 a 7 lojas maçônicas. Então é como que você vai ver como cada distrito maçônico como uma zona eleitoral, porque uma zona eleitoral ou um distrito eleitoral, ele é constituído de vários setores. Por exemplo, eu moro aqui em Goiânia, na zona eleitoral 127, então tem vários setores que compõem essa zona eleitoral. Então isso é a própria lógica da organização da ordem maçônica. E por isso que loja maçônica de cada distrito maçônico é como que um bairro. Ela tem a função de um bairro. Então, como que funciona um distrito maçônico? Você tem 7 dias da semana e cada dia daquela semana é uma loja maçônica, certo? E portanto você tem um distrito maçônico. Então cada loja maçônica é igual a um bairro e cada loja maçônica ele é uma estrutura social diferente. Então, por exemplo, a loja maçônica de segunda-feira ela é uma estrutura social socioeconômica, melhor dizendo. Uma loja maçônica aqui, ó. Vamos supor, 5 dias da semana, um exemplo. Aí cada dia da semana é uma loja maçônica. Mas cada loja maçônica ela é uma estrutura social econômica diferente. Mas é justamente o que são os bairros. Por exemplo,
A zona eleitoral que eu moro, 127, são vários bairros, mas cada bairro é, é uma estrutura social econômica diferente, apesar delas viverem na mesma zona eleitoral. É por isso que eu falo aqui, ó. Então aqui eu falo, cada loja maçônica com uma estrutura social, mas cada irmão maçom, ele é uma estrutura social também diferente. Então cada bairro, por exemplo, eu moro aqui num setor aqui de Goiânia. Então, no setor de Goiânia, dentro da zona eleitoral. Então o meu setor já é uma estrutura social diferente do outro setor. E a minha casa, a minha família, ela já é uma estrutura social diferente, por exemplo, do meu vizinho aqui. Só para a gente ter uma profundidade, analisar mais profundamente o que é o voto distrital, que é uma lei da natureza. Porque está vinculada à maçonaria, a maçonaria tem a ver com ciência, enfim, as leis da natureza. Então todos vivem dentro de uma mesma área. Então é como que você olha, igual aqui na minha zona eleitoral 127, todo mundo vive numa mesma área da zona eleitoral. Só que cada casa dessa zona eleitoral 127 é uma estrutura social econômica diferente. Certo? Só para a gente ter uma visão profunda. E aí, beleza, então eu olhei para a ordem maçônica dessa forma, e aí uma coisa interessante. Então cada distrito também maçônico fala o seguinte, cada distrito maçônico, ele elege os seus líderes. Certo? Cada distrito maçônico, ele elege os seus líderes que vai administrar aquele distrito eleitoral. Então essa mesma lógica, ela vale para o vereador. Então, quando você tem um voto distrital, por exemplo, a minha zona eleitoral 127, vamos supor que aqui você tem 3 vereadores eleitos, a zona eleitoral 127 são 3 vereadores para a zona eleitoral 127. É como que esses 3 vereadores, eles vão administrar a zona eleitoral 127. Eles são responsáveis para trazer benefícios para a zona eleitoral 127. Então é a mesma forma que funciona a ordem maçônica. E aí esses mesmos líderes dessa zona eleitoral, lá da maçonaria, desse distrito, eles também tem deles que representa essa zona, esse distrito maçônico, lá na grande loja, na potência maior. É a mesma coisa. Então, por exemplo, o vereador, se você tem 3 vereadores que administram essa zona eleitoral, mas eles são representantes lá dentro do parlamento dessa zona eleitoral 127. Assim como eles também podem escolher alguém dentro dessa própria zona eleitoral, pessoas de confiança dele, para estar representando a zona eleitoral, sei lá, em outros lugares dentro do poder público. Entendeu? Dentro do estado, dentro do município, enfim. Então é a mesma ordem. Por isso quando eu falo que olhei para a maçonaria e falei, estava lá a prova do distrito, do voto distrital como uma lei da natureza, que a maçonaria era uma obra do grande arquiteto do universo, o Criador, Deus. Então eu estou exatamente correto em dizer que o voto distrital é uma lei da natureza. Então, continuando aqui. E aí eu comecei a olhar para as estruturas dos animais, dos outros animais que tem na natureza, não o homem. Aí, por exemplo, você olha o leão, o reino do leão, da hiena, dos mabecos. São estruturas sociais diferentes, certo? São estruturas sociais diferentes, mas não lutam pela hierarquia da outra. Então é a mesma coisa. Então o que você vê? A mesma lógica, quando você cruza essas estruturas, o leão, a hiena e o mabeco, eu fui cruzando as informações das estruturas sociais da maçonaria, aqui do nosso mundo profano, e do reino animal. Então o leão, os mabecos e a hiena, eles não brigam a hiena não briga pela estrutura social dos mabecos. O leão não briga pela estrutura social da hiena. Eles não brigam. Eles vão brigar pelo alimento. Que nesse caso, no plano político, a gente pode dizer também brigar pelo dinheiro. Mas dentro do próprio leão existe a briga pela hierarquia daquela estrutura social. Dentro dos mabecos existe a luta pela hierarquia dentro dos mabecos. Nas hienas a mesma coisa. Então é a mesma coisa de você olhar para quê? Para uma zona eleitoral. Então dentro de uma zona eleitoral vai ter vários candidatos, por exemplo, vamos pegar aqui a zona 127, vamos supor que você tem 3 vagas, então vai ter vários candidatos brigando por essas 3 vagas.
ou seja, brigando pela hierarquia da zona eleitoral 127. Então essa ideia você pode expandir ela, certo? Mas é o que acontece também na maçonaria, a mesma coisa. Você, dentro de uma loja maçônica também existe eleições para administrar aquela zona eleitoral. Dentro daquela própria loja maçônica você tem eleições para quem vai liderar aquela loja maçônica, que é um setor, que é um bairro. Existe também, dentro do próprio distrito, existe ver quem vai liderar aquele distrito. É a mesma coisa. Funciona da mesma forma a hierarquia política. Então, o que você vai ver aqui, portanto, que a luta em comum entre as estruturas sociais diferentes está no alimento. Então, por exemplo, aonde que leão, hiena e mabecos, eles convergem aonde? Aonde que está a briga deles? Pelo alimento. Porque eles têm o mesmo interesse nos alimentos. É como que a base alimentar do leão, da hiena e dos mabecos são a mesma coisa. A carne, né? A carne, a base alimentar deles, comum deles, entre eles. E por isso que existe essa briga pelo alimento. Então, no caso dos distritos eleitorais, das zonas eleitorais, existe uma luta o quê? Por um espaço ser o espaço. Aí nesse caso você tem zonas eleitorais diferentes. A luta deles vai ser aonde? Lá dentro do parlamento. Lá dentro do parlamento. Então, por exemplo, aí eu vou pegar aqui, ó. No plano político humano, a luta está pela hierarquia e dinheiro. Aonde está essa luta na hierarquia? Dentro da zona eleitoral. Vamos supor, você tem a zona eleitoral 127, que você só pode eleger 3 candidatos, 3 vereadores. Portanto, você tem vários candidatos para se eleger para essas 3 vagas. Então, primeiramente, é uma luta hierárquica. Uma luta hierárquica aqui, pela hierarquia. Beleza. Eleito todos esses candidatos das zonas eleitorais, vamos pegar aqui essas 3 zonas eleitorais, a gente olha para essas 3 zonas eleitorais. Uma zona eleitoral, a segunda zona eleitoral, terceira zona eleitoral. Vamos pegar 3 zonas eleitorais. Eleger os seus deputados, os seus vereadores, enfim, aí eles vão lá para o parlamento, lá para a Assembleia. Lá na Assembleia também existe a luta pelo espaço dentro da própria Assembleia, não tem? Quem que vai liderar a Assembleia, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, né, essa coisa. Existe também, lá dentro existe essa luta hierárquica, pela hierarquia. Mas também tem a luta pelo espaço e, portanto, a luta pelo dinheiro. Então, a luta em comum, no final das contas, dos vereadores que foram eleitos, nessa zona eleitoral, nessa outra zona eleitoral e nessa outra zona eleitoral, aqui dentro do parlamento a luta é o quê? Por espaço, por prestígio e por dinheiro. Certo? E por dinheiro. Então a luta está aí, só um minutinho. Pode entrar aí, Silvano. A minha mãe está descendo aí. Alguém chamou aqui. Então a luta por... Então eles vão lutar por espaço lá do próprio parlamento. Prestígio, posição lá dentro, a luta pelo dinheiro, enfim, essa coisa toda. Tá? Isso existe também. Agora, o que é esse número 2 aqui, Leves? O que é esse número 2? É a dualidade da política, porque o parlamento, na verdade, é oposição e situação. O parlamento é oposição e situação. Por isso que o 2 da dualidade da política. Mas da onde eu extraio esse número 2 aqui? Aí eu vou olhar lá na relação de Euler, da matemática. Então eu estou dando agora, eu estou matematizando o voto distrital. Eu estou geometrizando, estou mostrando a geometria para vocês, mas eu estou explicando de uma forma matemática como que se dá esse voto distrital. Então a relação de Euler, por exemplo, aqui embaixo, está vendo a relação de Euler aqui embaixo? Essa equação, F é de face, vértice e aresta, tudo isso igual a 2. Então, como que eu vejo isso aqui? Da onde eu extraio essa equação matemática? Então, essa equação matemática, da relação de Euler, essa relação de Euler é a relação entre a face, o vértice e a aresta igual a 2. O quê? De uma estrutura. Então, aonde que os vereadores eleitos, aonde eles estão? Eles estão na Assembleia Legislativa. Só que nessa Assembleia Legislativa, ela é uma estrutura física, vamos chamar uma estrutura física retangular, igual isso daqui, ó. Retangular igual isso aqui. Então isso daqui tem aresta,
vértice e face. Então, quando você... Aí eu peguei o exemplo dessa pirâmide aqui. Então, por exemplo, face. O que é a face? A face da pirâmide. 1, 2, 3, 4 e 5 lá embaixo. Então, tem 5 faces essa pirâmide. Vamos supor que o parlamento, a Assembleia Legislativa, a estrutura física dela é uma pirâmide. Então, você tem 5 faces. 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo. Vértice. Quanto vértice? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Quanto arestas? São esses risquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E tudo isso, quando eu jogo nesse valor aqui, eu tenho igual a 2. Então eu tenho 8 arestas, 5 vértices e... 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 8 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 arestas, 5 vértices, quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces, certo? E aí, portanto, é isso mesmo, né? Enfim, essa conta aqui que eu tenho que ler aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas, vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces também. Enfim, quando você faz essa conta, dá igual a 2. Então isso prova que lá dentro do parlamento existe a dualidade. Isso é uma prova matemática, porque o parlamento, a Assembleia Legislativa, ela é oposição e situação. Porque existe a oposição e a situação, mas os vereadores eleitos, enfim, os deputados eleitos, esse povo todo, eles estão dentro do parlamento. E o parlamento, ele é uma estrutura desse tipo, ou retangular, ou quadrada, ou triangular, ou uma pirâmide, vamos pensar assim. Principalmente é retangular ou quadrado. E quando você usa a relação de Euler para ver a quantidade de faces, a quantidade de vértices, a quantidade de arestas, jogando nessa equação é igual a 2. É a dualidade na natureza. Então você explica a dualidade da política, mas também a dualidade da natureza. Então isso é uma prova matemática, entendeu? Então estou provando matematicamente que quando os vereadores estão dentro do parlamento, dentro de uma área, de um retângulo, que é o parlamento, e você joga nessa equação de Euler aqui, o número de faces que tem o retângulo, o número de vértices que tem um retângulo, o número de arestas que tem um retângulo, tudo isso é igual a 2. É justamente onde está a oposição e situação dentro do parlamento. E, portanto, lá dentro do parlamento também você tem o quê? Uma interseção de zonas eleitorais, de vereadores ou deputados eleitos. Então, por exemplo, aqui vamos supor, você tem essas 3 zonas eleitorais. Primeira zona, segunda zona, terceira zona eleitoral. E aqui 2 é o parlamento. Ok, então só que como que eu faço a interseção dessas 3 zonas eleitorais? Dessas 3 zonas eleitorais eu vou pegar lá o septenário maçônico. O septenário maçônico, que é isso aqui, chama-se teoria dos 3 conjuntos lá da matemática, que são interseções. Como esses 3 conjuntos estão unidos e eles estão fazendo interseção. E é isso que acontece dentro do parlamento mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui para 3 conjuntos. Aí você tem essa equação aqui da teoria dos 3 conjuntos, né, lá da matemática. Aí você fazendo essa conta, substituindo esses valores aqui, então o NA vale 2, o NB vale 1, o NC vale 3, que é esse 3 aqui, menos, o sinal menos, A união com B é 4, A união com C, ele é, na verdade, ele é menos 6, B união com C é menos 7, então você tem menos 4, menos 6 e menos 7. E aqui você tem a interseção A, B e C. Onde está a interseção? É o número 5. A interseção dos 3 conjuntos é o número 5. Quando você calcula tudo isso aqui, o que você tem? A estrela de Davi. O número 6, toda a proteção, enfim. Quando você lembra de Davi, o rei Davi, você remete à política, entendeu? Então, é uma simbologia, é um resultado poderoso. É matemática pura isso daí, entendeu? Então,
E aqui eu explico dessa forma. Agora tem um outro detalhe que é importante. Então, esse é o voto distrital. Ele é uma lei da natureza. Ele é um fenômeno natural. Porque eu vou buscar simplesmente na ordem maçônica, entendeu? Eu tive essa visão da ordem maçônica, tá aqui, ó. Maçonaria e o nascimento da ciência moderna. Então, é exato, isso aqui não tem como errar. Então, o mundo batia a cabeça, os caras começaram a falar voto distrital misto, distritão, voto distrital. Quando eles começam a criar várias nomenclaturas para uma mesma coisa, é porque eles não estão entendendo aquilo lá. Então eu venho e vou mostrar para o mundo, vou provar para o mundo que existe simplesmente o voto distrital, como uma lei da natureza que eu estou explicando aqui para vocês. E aí você pode ir além disso. Então, por exemplo, você não pode ter um governo mundial se o mundo não está construído em distritos. Então, por exemplo, você não pode ter um governo mundial aí agora. Agora nós temos um governo mundial? Não. Por quê? Porque eles não tinham essa prova matemática. Então, para você ter um governo mundial, é que eu vou chamar agora dos continentes. Então, você tem o continente da África, o continente americano, das Américas, da Antártida, da Ásia, da Europa e da Oceania. Então, você pode construir, sim, um governo global, um único governo, com representantes da África, da América, da Antártida, da Ásia, da Europa e da Oceania, que são os continentes. Esses continentes fazem o papel quê? Das zonas eleitorais. Esses continentes fazem o papel da zona eleitoral, dos distritos eleitorais, o distrito maçônico. E aí, o mundo, todos os países do mundo, de cada continente, vai eleger o governo mundial, o grande líder mundial, que vai liderar o mundo mesmo. Politicamente falando. Então isso é simplesmente viável, isso é totalmente viável. Para você ter um governo de fato, um único líder mundial político, liderar o mundo. Então ele precisava dessa prova. Então eu vou extrair aonde? Da própria ordem maçônica, do grande arquiteto do universo, Deus, o Criador. E não tem erro. E é isso aqui. E além disso, num futuro mais longínquo, quando o homem estiver populando, podendo dominar a viagem espacial, o homem popular outros planetas, essa lógica do voto distrital ela vai expandir ainda mais. Então, vamos supor, você tem representantes do planeta Marte, do planeta Terra. Aí o Marte é um distrito eleitoral, a Terra é outro distrito eleitoral, a Lua é outro distrito eleitoral, Júpiter é outro distrito eleitoral, aí você tem um governo universal. O governo que vai liderar o sistema solar. Vamos olhar o sistema solar aqui, dos planetas do sistema solar. O governo que vai liderar o sistema solar. Por quê? São distritos, porque cada planeta desse vai ser um distrito eleitoral, uma zona eleitoral. Então, isso num tempo mais distante. Mas onde eu vi? Justamente na obra do grande arquiteto, na maçonaria. Então ela me revelou esse grande conhecimento da geometria do voto, como você entende o voto distrital. Que coisa linda, né? Que coisa poderosa mesmo. Isso aqui não tem como errar, é isso aqui o voto distrital. Então realmente existe a geometria do voto. É o voto distrital como uma lei da natureza. Então, para a gente ter o governo mundial, a gente precisa, é o que já tem os continentes. E cada continente tem a sua quantidade de representantes, aí você tem um grande líder político mundial. É o grande líder político mundial. Então o mundo ele vai caminhar para uma situação dessa de um voto distrital, ter realmente o planeta Terra vai caminhar para isso, para ter o grande líder mundial, para liderar o mundo, o planeta Terra. Porque cada continente é como uma zona eleitoral. E seus representantes para eleger o grande líder. Então é totalmente viável isso que eu estou falando aqui. E no futuro mais longínquo é como que cada planeta, planeta Terra é um distrito eleitoral, Marte é outro distrito eleitoral, a Lua é outro distrito eleitoral, Júpiter é outro distrito eleitoral, e você tem um governo ainda maior ainda, um governo que vai liderar o sistema solar de fato.
que vai liderar o sistema solar. Então isso aqui que faz parte do racionalismo político. Então eu estou provando geometricamente, matematicamente. Aonde eu visualizei isso? Simplesmente na maçonaria, que é o quê? A obra do grande arquiteto do universo. Isso aqui, ó. Maçonaria e o nascimento da ciência moderna. Essa ciência que você vê aí nas nossas universidades. E o interessante, né, que você pode olhar, por exemplo, nas cidades, por exemplo, as grandes cidades aqui, por exemplo, Goiânia. Goiânia já está pronto, tá, cara? Goiânia já está todas as zonas eleitorais prontinhas. Goiânia e várias capitais do Brasil, várias cidades do Brasil já está. As cidades já estão tudo divididas em zonas eleitorais, já está tudo certinho. Então não tem dificuldade para realizar esse trabalho, para fazer essa mudança política. Pelo contrário, isso é totalmente viável. O que a gente precisa é organizar isso no plano estadual. Então é no plano estadual, vai ser no plano estadual que a gente tem que organizar isso. Entendeu? Então as capitais já está tudo organizada, as zonas eleitorais ou os distritos eleitorais. Agora tem que fazer isso no plano estadual no Brasil, pronto, nós temos o voto distrital no Brasil. É difícil? Não, não é difícil. Eu defendo o parlamentarismo. Então, aonde eu visualizei? Justamente na obra do grande arquiteto do universo. Quando eu visualizei isso? Quando eu estava indo para a maçonaria no dia 25/11/2019. É um dia muito importante, eu sou maçom em Rosa Cruz também, e eu visualizei essa prova. Sou aqui da grande loja maçônica do estado de Goiás, da loja Tubaú-Caim. Então isso aqui é poderoso demais, essa prova. Você vê que eu vou em várias estruturas. Eu vou na maçonaria, eu vou na estrutura dos animais do leão, da hiena, dos mabecos, aí eu vou na estrutura humana, aí eu vejo no planeta Terra os continentes como zonas eleitorais, para você realmente ter um governo mundial, um líder que vai liderar o mundo mesmo. Do jeito que está aí, não existe liderança mundial. Então existe sim um grande líder mundial. Entendeu? E também num futuro mais longínquo, você tem um líder que vai liderar o sistema solar. Um político que vai liderar o sistema solar. As estruturas sociais de Marte, de Júpiter, da Lua, da Terra, enfim. E cada planeta desse é uma zona eleitoral, é um distrito eleitoral. Que coisa linda, né, gente? Então você olha dessa forma, entendeu? E o mais interessante, tá vendo aqui? Ó, aqui é uma zona eleitoral, aqui outra zona eleitoral, zona eleitoral. Aqui eu faço a Trindade Setenária, a teoria dos três conjuntos, que é a interseção dessas três zonas eleitorais lá dentro do parlamento. E o número 2 aqui, né, o parlamento que existe dentro do parlamento é oposição e situação, por isso que o par de 2, lamento de lamentação, por isso que a oposição lamentando ou a situação lamentando, por isso que é parlamento. E esse 2 aqui é a matemática, né? Que o parlamento é uma estrutura física que tem face, vértice, aresta. E isso é 2. Lá na relação de Euler da matemática. 2 de dualidade, de situação e oposição. Só para você ver, olha a prova poderosa matemática, geométrica, argumentativa, né? Então é isso aí, pessoal. Então tá aberto aqui para vocês refletir, enfim. E aqui o 6, né? Quando eu faço essa conta toda, eu faço essa conta toda aqui, essa conta aqui, opa, essa conta, jogando a teoria dos três conjuntos, que é a interseção, eu tenho a estrela de Davi, a proteção, né? Quando você lembra de Davi, você lembra lá o rei Davi da política, né? O rei Davi da política, certo? Então, fica aqui para vocês refletir, meditar, argumentar, questionar, indagar, fazer o julgamento dessa tese, mas daqui não tem erro, porque o voto distrital é a lei da natureza. Eu olhei simplesmente para a obra da maçonaria, que é a obra do grande arquiteto do universo, o Criador. Deus mesmo, Deus, o Criador. Entendeu? Então foi por ela que eu visualizei, ela que vai me mostrar como que realmente existe de fato, sim, o voto distrital. É a única geometria do voto. Então isso aqui faz parte do meu racionalismo político, a física matemática da política. Isso que eu chamo de racionalismo político, que eu sou o fundador do verdadeiro racionalismo político, né? Que eu escrevi a nova ordem mundial como um fenômeno de entropia. Eu provei que nova ordem mundial também é um fenômeno de entropia. Falou, pessoal, obrigado.